Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Em 1796, o príncipe Dom João, futuro Dom João VI, deu ordens para que várias salas do Paço Real de Mafra fossem decoradas com pinturas. Uma dessas salas é a dos Descobrimentos, ou Sala dos Heróis Portugueses, que recebeu pinturas de grandes navegadores que colaboraram para expandir o mundo que os europeus conheceram. Os retratados são o infante Dom Henrique, principal encorajador das explorações marítimas em Portugal, o Vasco da Gama, que descobriu o caminho para as Índias, Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil, e Cristóvão Colombo, primeiro europeu no continente americano. Mas o que o Colombo está fazendo numa sala dedicada a heróis portugueses? Ele não era italiano? Fica comigo que eu vou contar para vocês essa história toda. Existem duas versões da história de Cristóvão Colombo, pelo menos até o momento em que ele zarpou na primeira das suas grandes viagens através do Atlântico. Eu vou contar para vocês primeiro a mais conhecida e depois eu vou falar a respeito da menos contada. A história mais oficial é que Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, na Itália, no segundo semestre de 1451. Embora a data precisa seja incerta, há muito pouca evidência contemporânea da vida dele. E mesmo a história que ele e o seu filho contaram é cheia de contradições. Acredita-se que o pai dele seria um tecelão chamado Domênico Colombo, que mais tarde montou uma taverna, e a mãe se chamava Susana Colombo. O casal teve 4 meninos e uma menina. Colombo teria começado a aprender a profissão do pai, mas quando era adolescente decidiu se tornar marinheiro assim do nada, junto com o irmão Bartolomeu. Nos primeiros anos, parece que ele continuou trabalhando como tecelão, entre uma viagem e outra, enquanto treinava para a vida no mar, a serviço de uma casa comercial de Gênova. Nessas viagens, ele visitou vários portos no Mediterrâneo, entre eles a ilha de Chios, na Grécia, quase na costa da Turquia. Na época, Chios era um domínio genovês. Esse foi o mais perto que Colombo chegou das tais Índias, que era como os europeus se referiam na época às regiões do sul, do sudoeste da Ásia. O comércio com essas regiões tinha se desenvolvido no final da Idade Média, mas na juventude de Colombo estava praticamente interrompido. Isso porque em 1453 os turcos tomaram a cidade de Constantinopla, que era o principal caminho para atingir as Índias. Eu falei a respeito disso no episódio sobre a queda de Constantinopla. Essa situação encorajou a navegação de longa distância no Oceano Atlântico, que buscava encontrar um caminho alternativo para as Índias, contornando o continente africano. Na época, os europeus não tinham nem ideia do tamanho da África. No começo, a exploração atlântica era quase que uma exclusividade de Portugal, tanto que uma bula de 1455 chegou a reconhecer o direito do país sobre todas as terras encontradas além do Cabo Bojador, no atual Saara Ocidental. Os europeus achavam que a navegação era impossível além desse ponto, até que o navegador português Gil Eanes ultrapassou o cabo pela primeira vez em 1434. E assim, os portugueses continuaram indo audaciosamente onde nenhum europeu jamais esteve. Brincadeiras à parte, eles chegaram em Cabo Verde em 1456 e cruzaram a linha do Equador no começo da década de 1470. Para o navegador ambicioso, devia ser um sonho de consumo abandonar a vida no Mediterrâneo para viajar muito além do mundo conhecido, o que só era possível em Portugal. E, de repente, Colombo apareceu no país em 1476. Ele estaria navegando com um navio mercante genovês,
ou com um navio corsário comandado por um francês chamado Coulon, quando teria sofrido um naufrágio. Ele teria sobrevivido, se agarrado a um remo e nadado até dar à praia em Lisboa. Ou será que não houve acaso nenhum? Aqui a gente entra na outra versão da história. Nem todos os pesquisadores aceitam que Colombo era genovês, até porque a maior parte das informações biográficas sobre ele vem de um relato cheio de imprecisões escrito pelo filho dele, o Fernando. Ele diz, por exemplo, que o pai chegou a Portugal após o seu navio ser atacado por corsários. Só que o combate mencionado por ele ocorreu anos mais tarde. Também, Fernando é muito vago sobre o local onde o pai nasceu, listando várias cidades italianas. A língua materna do navegador também não é clara. Quase todos os escritos dele são em castelhano, mas são cheios de expressões típicas de outras línguas da Península Ibérica, como o catalão e o português. O que existe em italiano é uma ou outra nota que não mostra muito do domínio dele nessa língua. Uma possibilidade é que Colombo tenha crescido falando o dialeto da Ligúria, onde fica Gênova, e nunca tenha dominado o italiano padrão. Além disso, como ele aprendeu castelhano tarde, essa língua acabou influenciada por outras que ele conhecia antes. Outra alternativa é que ele tenha realmente nascido na Península Ibérica. Nesse caso, a hipótese mais forte é que ele não tenha simplesmente aparecido na praia em Portugal, e sim que tenha nascido lá. Essa possibilidade foi sugerida pela primeira vez em 1915, mas ganhou força em 2019, quando o historiador português Manuel da Silva Rosa publicou o livro Portugal e o Segredo de Colombo. A obra analisa a evidência de que o navegador seria um nobre português, provavelmente nascido na Ilha da Madeira, que assumiu o nome falso de Cristóvão Colombo quando foi trabalhar para a coroa de Castela. Uma das evidências é uma carta de Colombo em que ele diz que deixou esposa e filhos na terra dele. Acontece que ele não se casou na Itália, e sim em Portugal, justamente na Ilha da Madeira por volta de 1479. A mulher dele era Filipa Muniz, filha de Bartolomeu Perestelo, um fidalgo português de origem italiana, que foi capitão donatário da Ilha da Madeira. A origem aristocrática da esposa é um indício de que o navegador poderia não ser o filho de um simples tecelão, já que seria praticamente impossível uma mulher de alto nascimento se casar com um plebeu. Os dois tiveram um filho chamado Diego, que nasceu em 1480. A partir da chegada de Colombo a Lisboa, as duas versões começam a concordar. Ele se instalou nessa cidade com o seu irmão Bartolomeu e entrou para o serviço do escritório local de uma casa comercial genovesa. Depois disso, ele passou a navegar por todo o oceano conhecido, não só em navios genoveses, mas em portugueses também. Ele chegou até o Golfo da Guiné, tendo visitado Elmina, na época a possessão portuguesa mais distante. Colombo também viajou até o norte, chegando à Inglaterra e à Irlanda, onde aportou na cidade de Galway, então considerado uma das fronteiras do mundo conhecido. Em Galway, ele pode ter ouvido a história de São Brandão, o navegador, um monge irlandês que decidiu entrar num barquinho e explorar o Atlântico. O santo teria ido para o oeste e encontrado uma terra onde era sempre verão e que ficou conhecida como Rai Brasil. Ao contrário do que muita gente pensa, já nessa época era senso comum que a Terra tinha formato esférico. Então Colombo deve ter raciocinado que se as pessoas tinham encontrado terras desconhecidas a oeste, deveria ser possível ir mais adiante e dar a volta até Cathay, como os europeus chamavam a China.
Colombo também afirmava que viajou até a Islândia. Só que o relato dessa viagem mostra que ele podia ser bom de navegação, mas era péssimo em cálculo. Ele concluiu que o sul dessa ilha fica a 73 graus de latitude norte, mas na verdade fica a 63. O paralelo 73 passa muito longe, no Oceano Ártico. Colombo pode ter cometido um erro tão grande por causa de uma confusão ao analisar os cálculos do tamanho da Terra, feitos pelo astrônomo Alfragano. Ele teria usado a medida das milhas italianas no lugar das milhas árabes. Como se não bastasse, Colombo se baseou no mapa enviado a ele pelo astrônomo florentino Paolo dal Pozzo Toscanelli, que superestimou muito o tamanho da Ásia. Toscanelli foi o primeiro a sugerir a possibilidade de chegar a esse continente pelo oeste, numa carta que foi enviada ao rei português Afonso V em 1474. De algum jeito, Colombo teve acesso a essa carta, que estava nos arquivos da coroa de Portugal, e concluiu que a distância entre o oeste da Europa e o leste da Ásia seria muito menor que na realidade. Essas considerações demonstram que Colombo não era um simples tecelão analfabeto, e sim um homem culto que sabia latim, a língua em que eram publicados os trabalhos científicos. Ele entendia muito de astronomia, geografia e história e leu sobre as viagens de Marco Polo, de que eu já falei aqui no canal. Os livros dele sobreviveram, então, cheios de anotações nas margens, que mostram como ele foi desenvolvendo as suas ideias. Acredita-se que Colombo apresentou sua ideia de navegação numa audiência com o rei João II de Portugal em 1484. Dom João teria pedido opinião dos seus conselheiros, que foram contrários ao projeto, porque consideraram que havia um erro de cálculo, o que era verdade. Assim, concluíram que a distância a ser percorrida era muito maior que o navegador pensava. Colombo então se mudou para Castela, onde entrou em contato com vários aristocratas buscando uma audiência com a rainha Isabel. Na época, a Espanha ainda não tinha sido unificada oficialmente, mas na prática, os dois grandes reinos de Castela e Aragão já eram governados como um país só, porque Isabel de Castela era casada com Fernando de Aragão. Eu falei sobre eles no outro episódio. A audiência com os reis ocorreu em 1º de maio de 1485, e assim como na corte de Portugal, a proposta não impressionou muito os conselheiros, até porque isso ia custar muito dinheiro, e na época os reis católicos estavam envolvidos na guerra que acabou levando à anexação de Granada, o último reino muçulmano na Península Ibérica. Mas Isabel gostou da ideia e os soberanos concederam a Colombo uma pensão equivalente ao salário de um marinheiro para que ele ficasse no país. Há algumas evidências que Colombo também voltou a apresentar um projeto para Dom João II de Portugal em 1488, com base num salvo-conduto assinado pelo rei, que está no arquivo espanhol. Existem dúvidas sobre a autenticidade desse documento, que poderia comprovar que Colombo era sim um súdito português. Se já não havia interesse de Portugal 4 anos antes, havia ainda menos agora, porque foi exatamente em 1488 que Bartolomeu Dias estendeu muito o conhecimento da costa africana e conseguiu navegar até a atual África do Sul, onde descobriu o Cabo da Boa Esperança, um dos pontos mais ao sul do continente. Embora Dias não tenha conseguido ultrapassar o cabo, essa viagem comprovou que era viável chegar às Índias contornando a África, ao invés de cruzar o Oceano Desconhecido sem pontos de referência.
Enquanto procurava um patrocinador, Colombo ficou vivendo em Sevilha e em Córdoba, onde teve um caso com uma moça pobre chamada Beatriz Henriques. O filho deles, Fernando, nasceu em 15 de agosto de 1488 e futuramente seria o primeiro biógrafo do pai. Colombo continuou insistindo em apresentar seu projeto aos reis Isabel e Fernando e se tornou uma presença constante na corte. Ele estava ao lado dos dois quando a cidade de Granada se rendeu e eles fizeram uma entrada triunfal na capital do antigo reino Moro em 2 de janeiro de 1492. Com esse problema resolvido, os reis finalmente deram atenção a Colombo. Só que os conselheiros deles continuavam achando uma loucura gastar tanto dinheiro, especialmente porque o navegador fazia uma porção de exigências. Ele queria ser nomeado vice-rei de todas as terras que encontrasse, recebendo 10% das rendas desses lugares, entre outros benefícios que ele exigia. Colombo já tinha desistido quando seu amigo Luís de Santagrel, escrivão do rei Fernando, disse aos reis que acreditava tanto no plano do amigo que emprestaria dinheiro para financiá-lo. Isabel então mandou chamar o Colombo e acertou com ele o que era necessário para a viagem. Diz uma lenda que ela até vendeu ou penhorou algumas das joias para completar a quantia exigida. Colombo recebeu 3 caravelas, a Santa Maria, a Pinta e a Ninha, como a gente aprendeu na escola. Só que não é bem assim. A Ninha, na verdade, se chamava Santa Clara e recebeu esse apelido porque o seu dono tinha o sobrenome Ninho. Entre os proprietários dos navios que ajudaram a financiar a expedição estava Vicente Iáñez Pinzón, que também acabou escolhido como capitão da Ninha. Mais tarde, Pinzón supostamente foi o primeiro europeu a pisar em terras brasileiras, alguns meses antes de Pedro Álvares Cabral. Colombo partiu de Palos de la Frontera, na Andaluzia, em 3 de agosto de 1492. A primeira parada foi nas Ilhas Canárias, uma possessão espanhola, onde os navios se reabasteceram. Ao longo do mês de setembro, os marinheiros de vez em quando viam pássaros e restos de vegetação boiando, o que indicava a existência de terra firme. Mas outubro chegou e nada da terra aparecer. No dia 10, a tripulação foi reclamar a Colombo, dizendo que se não desembarcassem logo, eles iam ficar sem provisões para a viagem de volta. Foi só reclamar que 2 dias mais tarde, em 12 de outubro de 1492, finalmente eles avistaram terra. Foi assim que Colombo e sua tripulação se tornaram os primeiros europeus a desembarcar no continente que ficaria conhecido como América, numa ilha que Colombo chamou de San Salvador, que se acredita ser nas Bahamas. Obviamente que essa ilha não estava vazia, abandonada e sem dono, esperando algum europeu encontrá-la. Ela já era habitada por um povo nativo, os taínos, pertencentes ao grupo Aruaque, que ocupava todo o Caribe e o norte da América do Sul, inclusive uma parte da Amazônia brasileira. Como os navegadores não sabiam nada disso e achavam que tinham chegado às Índias, chamaram esses nativos de índios, e esse equívoco permaneceu nas línguas europeias durante séculos. Os taínos foram amigáveis e trocaram presentes com os desconhecidos, mas Colombo não ficou muito tempo ali. Depois de tomar posse oficialmente do território para a coroa espanhola, ele ordenou a partida, porque estava ansioso para chegar ao território principal, a que essas ilhas pertenciam e que ele acreditava ser a China ou o Japão. Em 28 de outubro, eles chegaram a uma outra terra que Colombo pensou ser a China continental. Na verdade, era a maior das ilhas do Caribe, que ele batizou de Cuba.
Essa escolha é muito curiosa, porque não existe nenhum lugar na Espanha ou na Itália com esse nome. Mas Cuba é o nome de uma vila em Portugal, no Alentejo. Esse não foi um caso único. De todas as localidades nomeadas por Colombo ao longo de suas viagens, mais de 80 tinham nomes claramente portugueses. Se depois os navios tivessem ido para o norte, eles teriam chegado na Flórida, né? Chegando até a América continental, mas em vez disso ele foi para o sul. E em 6 de dezembro ele desembarcou numa ilha que os tainos chamavam de Haiti, mas que ele batizou de Hispaniola. Hoje ela é conhecida como Ilha de São Domingos. Colombo reparou nos pequenos adornos de ouro que os habitantes usavam e pensou que ali sim conseguiria as riquezas que ele esperava. Por isso, com a ajuda dos nativos, ele construiu um forte na costa norte da ilha. Parte do material veio da Santa Maria, que se chocou com a costa no dia de Natal e teve de ser abandonada. Consequentemente, esse forte foi batizado de La Navidad, ou a Natividade, ou seja, Natal. Colombo deixou uma guarnição de 39 homens no forte antes de partir de volta para o Velho Mundo, levando 39 taínos capturados como presentes para os reis espanhóis. A viagem de retorno teve alguns incidentes. O primeiro ocorreu na última parada de reabastecimento, quando os marinheiros encontraram nativos hostis que os atacaram com flechas. Mais tarde, a Ninha e a Pinta foram separadas por uma tempestade. A Ninha, onde Colombo estava, foi parar nos Açores, onde a tripulação passou 2 dias presa por suspeita de serem piratas. Ao invés de irem direto para a Espanha, a próxima parada foi Lisboa, onde Colombo teve uma audiência com o rei Dom João II e contou tudo sobre a viagem e as descobertas. Isso convenceu Dom João de que a expedição ia contra as determinações do Tratado de Alcáçovas, assinado com a Espanha alguns anos antes, que, entre outras coisas, definia a posse das terras fora da Europa. Se você está imaginando por que o Colombo foi lá em Portugal dar com a língua nos dentes, essa é uma pergunta que muita gente se faz desde aquela época. Até porque ele só escreveu para os reis da Espanha contando sobre a notícia depois de se avistar com o rei de Portugal. Isso criou suspeitas de que o navegante, na verdade, era um espião a serviço de Portugal, o que prejudicou a sua relação com a coroa da Espanha. O historiador Manuel Rosa, de que eu falei antes, levantou a hipótese de que Colombo fosse um agente duplo enviado para a corte de Castela para distrair os reis católicos na busca pelo caminho das Índias. Todos aqueles problemas de cálculo não teriam sido erros, e sim foram propositais. Segundo as pesquisas de Rosa, há evidências de que os portugueses já sabiam que existiam terras desconhecidas dos europeus do outro lado do Atlântico, mas mantinham isso em segredo. A questão é que essas novas terras dariam muito trabalho até dar lucro, já que não havia postos de abastecimento para os navios, nem se sabia que tipo de riqueza existiam nelas. Enquanto isso, os europeus já estavam familiarizados com os produtos da Índia e sabiam que podiam lucrar com eles. Manter os espanhóis distraídos, tentando garantir essa grande descoberta, ajudava a assegurar que os portugueses mantivessem o monopólio da navegação no sul da África. Não é nenhuma surpresa que Isabel e Fernando tenham feito exatamente isso, tratando de pedir que o Papa concedesse a eles direitos sobre as novas terras. Eu expliquei isso melhor no episódio sobre os reis católicos, mas para resumir, a discussão acabou levando à assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, que deixou para os portugueses uma fatia desse novo mundo, onde hoje está parte do Brasil.
Voltando para o Colombo, ele foi recebido como um herói na Espanha, levando papagaios, algumas especiarias que estranhamente não existiam na América, e nativos escravizados como presentes aos reis. Mas nem todos estavam felizes. Vicente Pinzón e seu irmão Martim ficaram horrorizados com os modos autoritários de Colombo e com o tratamento brutal que ele adotava com os cativos. Por outro lado, o navegador acusou os irmãos de tentarem roubar a glória do descobrimento para si. O sucesso levou Colombo a planejar uma segunda viagem ainda mais ambiciosa, até porque ficou mais fácil conseguir recursos. Ele partiu de Cádiz em 24 de setembro de 1493 à frente de uma esquadra composta por 17 navios e 1.500 homens, incluindo padres, marceneiros, construtores e fazendeiros. Tudo o que ele precisava para estabelecer uma colônia permanente, onde ele ainda acreditava ser a Índia, ou dizia acreditar. Dessa vez, ele seguiu mais para o sul e acabou encontrando as Pequenas Antilhas, as ilhas menores que ficam ao sul desse arquipélago. Depois de explorar várias delas, a frota de Colombo chegou a Porto Rico em 17 de novembro. 5 dias mais tarde, ele resolveu navegar para a Hispaniola para ver como estava o forte La Navidad e o encontrou destruído. Os homens tinham começado a brigar entre si por dinheiro e por mulheres nativas que eles raptaram. Daí o chefe da aldeia local decidiu acabar com o problema botando fogo em tudo. No fim, 4 chefes taínos se irritaram com esses invasores e decidiram se livrar deles. Colombo se aliou com outro chefe e começou então uma guerra contra os nativos, que durou 9 meses até que eles se renderam. Mais de 500 deles foram escravizados e mandados para a Europa, inclusive crianças, enquanto outros foram torturados para revelar a localização das minas de ouro na ilha. Colombo só retornou à Espanha em 1495. Seu irmão Bartolomeu ficou para trás, governando em seu nome a região, onde ele fundou uma cidade que recebeu o nome de São Domingos. Assim que chegou de volta, Colombo começou a preparar uma nova expedição, que teve início em 1498. Ele saiu com 6 navios, 3 dos quais foram para a nova colônia espanhola, enquanto levou os outros 3 para explorar a região mais ao sul das Antilhas. Em 5 de agosto, eles chegaram à costa de um grande continente, a América do Sul. O desembarque ocorreu perto da foz do rio Orinoco, na atual Venezuela, e eles exploraram o suficiente para concluir que não era uma ilha antes de viajar de volta para a Hispaniola. Ali, Colombo descobriu que os colonos tinham se rebelado contra o seu irmão Bartolomeu, porque a colônia não ia bem, e em vez de riqueza, eles encontraram fome. A rebelião foi duramente reprimida e um dos líderes chegou a ser enforcado, enquanto outros fugiram para o interior e começaram a massacrar os nativos. O caos só acabou com a chegada de um enviado da coroa espanhola, Francisco de Bobadilla, para investigar as acusações de brutalidade feitas contra os irmãos Colombo. Bobadilla ficou tão horrorizado com as denúncias que decidiu mandar prender os 2 e também um terceiro irmão, Diego. Eles foram mandados de volta para Espanha, acorrentados em outubro de 1500. Os 3 irmãos ficaram 6 semanas presos, até que o rei Fernando decidiu mandar soltá-los em dezembro. Eles foram recebidos em audiência e inocentados de todas as acusações. Além disso, Bobadilla teve ordens de devolver todas as propriedades que tinha confiscado deles. Fernando ainda concordou em financiar uma 4ª viagem de Colombo, embora os portugueses tenham voltado à frente na corrida marítima. Em 1498, o Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias pelo sul da África e no ano seguinte, Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil.
Colombo chegou a São Domingos em 29 de junho de 1502, mas Bobadilla se recusou a permitir que ele desembarcasse e também não deu ouvidos aos avisos de que uma tempestade estava chegando. Colombo encontrou refúgio na foz de um rio, enquanto Bobadilla mandou 30 navios carregados de mercadorias para Espanha, e eles foram atingidos em cheio pela tormenta. Só que um dos navios conseguiu chegar ao destino, justamente o que carregava os bens do Colombo, incluindo ouro que era devido a ele. Nessa viagem, Colombo visitou a costa de onde hoje estão Honduras, Nicarágua e Costa Rica, antes de voltar para o norte e chegar à Jamaica, onde ele foi atingido por outra tempestade. Alguns marinheiros entraram numa canoa e remaram até Hispaniola para pedir ajuda, mas o governador local se recusou. Enquanto isso, Colombo precisou conquistar a colaboração dos habitantes locais, dizendo que iria esconder a lua até que eles ajudassem. Ele, na verdade, previu um eclipse, e quando ele devolveu a lua aos nativos, eles concordaram em providenciar alimentos até que eles fossem resgatados, o que só aconteceu 6 meses depois. Quando chegou à Espanha, em 7 de novembro de 1504, Colombo estava doente, possivelmente com artrite, e tentou cobrar do governo o dinheiro que lhe era devido pelo acordo feito. Mas, como ele tinha sido substituído como governador das novas terras, a coroa considerou que não devia nada para ele. Então Colombo entrou na justiça, o que levou a uma série de disputas legais que não terminaram até a sua morte. Cristóvão Colombo morreu em Valladolid em 20 de maio de 1506, ainda defendendo que chegara às Índias, amargurado pelo que considerava falta de reconhecimento dos seus feitos, mas incrivelmente rico. O que ele levou para o túmulo foi o segredo sobre a sua verdadeira identidade. Seria ele o Cristóforo Colombo que aparece em documentos de Gênova? Ou essa é só uma coincidência de nome? E aqui vale lembrar que na Espanha o nome dele é Colom e não Colombo, e que até o Papa o chamou assim num documento. Por outro lado, os pesquisadores que defendem a hipótese de que ele era português não concordam em qual seria a sua verdadeira identidade. O pesquisador Fernando Branco identificou elementos em comum entre a história de Colombo e a de um corsário chamado Pedro Ataíde, enquanto Manuel Rosa apresenta outras 3 possibilidades. Uma resposta definitiva pode vir quando o DNA de Colombo for analisado. Um grupo de cientistas da Universidade de Granada investigou o túmulo dele em 2003 e recolheu material para essa análise. Eles identificaram que o corpo era mesmo dele, comparando com o DNA do seu irmão e do seu filho. Mas pararam por aí. Alguns anos atrás, uma equipe internacional de pesquisadores reiniciou a análise, mas ainda não chegou a nenhuma conclusão. E você? O que você acha dessa história toda? Colombo era um herói, um vilão, um espião, um contra-espião, né? O que será que realmente ele era? Qual será a nacionalidade de Colombo? Por que o Dom João mandou pintar o Colombo lá em Mafra? Essa é um dos grandes mistérios daquele palácio. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui, ajudaram muito aqui o canal, mas também vocês podem ajudar dando uma olhadinha se o teu sininho está ativado. Se não está ativado, ativa ele para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. Se inscreva também aqui no canal e vocês podem ajudar dando seu like, seu dislike, deixando suas mensagens aqui embaixo e também entrando para o clube do canal, né? Tem o link aqui embaixo, ou então mandando um pix para nós. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.